Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que em algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerreiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Senhor, estamos diante da Tua palavra e Te clamamos mais esta vez, ó Deus, por graça e misericórdia. Precisamos, ó Deus, de clareza de raciocínio. Precisamos, ó Deus, de poder do Espírito Santo, para não comunicarmos apenas ao Senhor informações, mas que a Tua palavra possa ser a verdade na nossa boca e possa ser viva, Senhor, a ponto de penetrar nos nossos corações e comunicar, ó Deus, a verdade que Tu queres ensinar-nos nessa noite, Pai. E precisamos também do socorro do Senhor, da ajuda do Teu Espírito Santo, para que possamos não só compreender, mas aplicar aquilo que o Senhor quer falar conosco. E em aplicando, que tenhamos a força e o poder necessário, que só podem vir do Senhor, porque nós não temos essa capacidade para colocar aquilo que o Senhor nos confrontar nessa noite em prática, Senhor. Precisamos de Ti, tem misericórdia de nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Assenta-nos. Você já deve, em algum momento da sua vida, ter sofrido calúnia, ter sofrido algum tipo de difamação. Alguém que disse algo sobre você sem conhecer exatamente a verdade. Às vezes por um boato, uma conversa mal contada, uma história mal interpretada, e você acabou sofrendo por conta de uma informação que não correspondia com a verdade. Esse tipo de informação ganhou nos últimos anos um nome chique: fake news, notícia falsa, não é falsa informação. Hoje em dia, com a multiplicação das informações, com a rapidez e a facilidade com que elas transitam, isso aumentou muito. Muitas vezes chegam informações para nós na internet, nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e nem sempre nós checamos se aquilo realmente é real, e muitas vezes passamos para frente. Muitas vezes fazemos até comentários a respeito do assunto, sem termos certeza de que aquilo realmente corresponde à verdade. É muito ruim quando nós sofremos esse tipo de difamação, esse tipo de ataque. Mas é verdade também que muitas vezes nós praticamos esse tipo de coisa. Muitas vezes nós somos capazes de, não sabendo toda a verdade, não tendo exatamente toda a informação, e quase sempre, se não todas as vezes, por conta de conceitos que nós mesmos já produzimos e preconcebemos no nosso coração, na nossa mente, nós acabamos fazendo juízos que não correspondem com a verdade e propagando notícias que não têm absolutamente a ver com a seriedade e a sinceridade que se espera de nós e se espera de verdadeiros filhos de Deus. O texto em questão mostra o apóstolo Paulo terminando de cumprir um voto que ele tinha se proposto a cumprir por conta de um pedido de Tiago, que queria agradar a ala mais legalista da igreja, aqueles irmãos que tinham aceitado o Evangelho, tinham aceitado Jesus como Salvador, mas ainda estavam muito presos à tradição judaica e tinham ouvido falar que Paulo pregava contra a lei, pregava contra Moisés, pregava contra o templo, pregava contra tudo aquilo que fazia parte da história do povo judeu. E Tiago, para tentar fazer uma conciliação entre Paulo e essas pessoas que pensavam dessa forma, que ele era inimigo do judaísmo,
Então Tiago pede para que ele faça um favor. Fala: olha, Paulo, tem alguns irmãos que contraíram um voto, você poderia, não é, para deixar esses irmãos que são mais legalistas, mais tranquilos, você poderia pagar esse voto junto com esses irmãos e tal, para que as pessoas vejam que aquilo que fala de você não é verdade. Mas o problema é que quando as pessoas não querem enxergar a verdade, muitas vezes não é suficiente você se esforçar para demonstrar a verdade. E Paulo aceita aquele desafio. E diz o texto que nós lemos hoje que os 7 dias do voto estavam para ser cumpridos. A festa de Pentecostes estava se aproximando, a cidade estava se enchendo de gente. Quando a festa de Pentecostes acontecia em Jerusalém, a cidade se enchia. Nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 2, não é? Lembrando que nós estamos fazendo a exposição desse livro desde o primeiro verso e pretendemos ir até o último, não é? Todas as mensagens estão lá no canal do Facebook, uma playlist organizada, tudo em ordem. Mas nós vimos lá no capítulo 2 que também foi uma festa de Pentecostes, não é? Praticamente aí 40 dias depois que Jesus subiu aos céus, que chegando nesse dia foi-se ouvindo um som como um vento impetuoso no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos. Eles foram todos cheios do Espírito Santo e a cidade estava cheia de gente de todas as partes do mundo conhecido, e todas aquelas pessoas ouviam os discípulos de Cristo falando das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Eles conseguiam compreender aquilo que os discípulos falavam numa língua que não era a língua dos discípulos, mas era uma língua que eles podiam compreender, porque era uma língua materna, e eles ouviam o que aqueles discípulos estavam falando das grandezas de Deus. Agora também era a festa de Pentecostes, a cidade novamente estava se enchendo de gente, praticamente aí, quase 30 anos depois daquele primeiro Pentecostes da descida do Espírito Santo. E diz o texto que aqueles judeus que perseguiram Paulo lá na província da Ásia Menor, que eles estavam chegando de lá, e eles não se contentaram em expulsar Paulo apenas lá de Éfeso, apenas da região da Ásia Menor, mas eles queriam ver o evangelho sufocado. Eles estavam com os seus corações endurecidos, estavam com as suas consciências cauterizadas. Eles não se sensibilizavam, não abriam espaço para isso. E quando a gente endurece o nosso coração, a gente acaba fechando os olhos para a verdade e acreditando naquilo que a gente quer acreditar, ainda que não corresponda com a realidade. E diz o texto aí que aqueles homens, eles chegam da Ásia, eles andam por Jerusalém, e lá em Jerusalém eles veem um conhecido, um irmão crente, convertido ao cristianismo, convertido no Senhor Jesus, e que tinha vindo junto com Paulo, talvez ajudando a trazer a oferta dos irmãos da Ásia Menor, da igreja de Éfeso. E aqueles judeus veem aquele Efésio chamado Trófimo, e eles encontram, reconhecem aquele irmão, mas pouco tempo depois eles vão ao templo, e quando chegam ao templo eles encontram Paulo. E aí eles rapidamente fazem uma dedução. Se Paulo está aqui, em vez de Éfeso, Trófimo está aqui também, Paulo trouxe o Trófimo para dentro do templo. Nós não sabemos se eles realmente pensaram assim, ou se eles construíram algo que a gente tem ouvido falar muito também nesses dias, uma narrativa para acusar Paulo de algo que Paulo absolutamente não tinha feito. E com essa narrativa, eles fazem uma denúncia dentro do templo. E diz o texto que eles gritam: socorro! Esse homem que tem pregado contra o templo, tem pregado contra Moisés, pregado contra a nossa fé, contra a nossa religião, agora profanou o templo, trouxe um gentio aqui para dentro. Porque os gentios não poderiam entrar no templo. Os gentios ficavam do lado de fora do templo. Depois as mulheres ficavam no pátio do templo. Os homens judeus no pátio um pouco mais interior, e apenas os sacerdotes entravam no templo. E no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do povo. Aquele véu já tinha sido rasgado há quase 40 anos, quase 30 anos. Mas eles ainda achavam que precisavam de um mediador.
para representá-los diante de Deus. Aquele véu já foi rasgado há mais de 2000 anos. Muita gente ainda acha que precisa de um mediador para se apresentar diante de Deus. Então os gentios não eram bem-vindos. Inclusive no lugar onde era feita a divisão entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres e das crianças, tinha uma placa, que quem passasse dali era réu de morte. Os romanos davam autorização para os judeus matarem quem transpusesse aquele muro. Eu já contei essa experiência para alguns irmãos aqui, mas repetindo, como alguns talvez não ouviram, eu não tenho tanta coisa assim para contar, então eu vou contar de novo. Eu estive em Pernambuco, na cidade de Olinda, e eu fui conhecer algumas igrejas históricas lá em Pernambuco. E aí você começa a ver um pouco do que havia no templo em Jerusalém, nas igrejas históricas aqui no nosso país, lá de Olinda. Você tem o pátio da igreja, onde tem uma cruz. Atrás daquela cruz ficavam os escravos e os índios. Eles não poderiam entrar na igreja. Eles construíram a igreja, eles trabalhavam na obra, mas eles eram obrigados a ficar lá de fora. Aí você entra na igreja, dentro da igreja, no meio, uma outra cruz. Para trás daquela cruz ficavam os pobres. Para frente daquela cruz ficavam os ricos. E na galeria da igreja ficava a nobreza. Condes, príncipes, reis, condessas e assim por diante. Eu vi isso em loco e a gente olha, puxa vida. Quando o João está lá na ilha de Patmos e ele tem uma visão do Cristo ressurreto, a porta do céu estava aberta. E muitas vezes a porta da igreja está fechada. João viu que a porta do céu estava aberta e o Senhor convidou ele, sobe para cá. Ele foi convidado, demonstrando que depois que Jesus deu aquele brado, nós somos bem-vindos no céu. Nós somos bem-vindos diante do Rei do Universo. Somos bem-vindos para estar diante do trono do Senhor. Mas muitas vezes não somos bem-vindos na igreja. Muitas vezes a porta da igreja está fechada. Me lembro de uma das nossas conversas, aqui no nosso café, um dos nossos jovens, o mais jovem dos nossos jovens, mas eu não vou falar o nome, ele falou assim: eu percebo que muitas vezes a igreja afasta as pessoas do Evangelho, ao invés de aproximar. E é verdade. No templo em Jerusalém, os gentios não eram bem-vindos. A salvação não era para eles. Eles não tinham oportunidade de receber a palavra de Deus, de cultuarem ao Senhor. Aquele véu já estava rasgado há muito tempo. Jesus já tinha dado brado para desfazer a separação. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que a parede que nos separava foi derrubada por Cristo. Mas não só os gentios não eram bem-vindos, como o apóstolo Paulo agora está sendo acusado de ter levado um gentio para dentro do templo. E aí começa o tumulto, começa a gritaria. E aí aquele efeito manada, né? Gente que nem sabe o que está acontecendo, entra na confusão. Muita gente ali não sabia nem por que estava ali. Viu todo mundo gritando, vamos gritar também. Viu as pessoas espancando o apóstolo Paulo, vamos espancar também. E ele começa aquele motim, aquela insurreição, aquela confusão toda. E uma coisa que os romanos não toleravam era confusão, era motim, era rebelião. Então, quando eles veem tudo aquilo, o comandante da guarda ele pega 200 soldados, 2 centuriões, e ele vai para o meio daquele povo e acaba com a confusão. E quando ele chega, o apóstolo Paulo para de apanhar, ele manda prender Paulo com 2 correntes e vai perguntar, e a pessoa não consegue nem explicar o que está acontecendo. Ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí já começa a confusão tudo de novo, e fala assim: para, não dá para conversar. E vai levando o Paulo preso, amarrado. E quando o apóstolo Paulo pede para falar, ele fica surpreso, ele acha que, peraí, eu estou achando que você é uma pessoa. Porque pouco tempo antes, um egípcio tinha juntado 4.000 rebeldes no deserto, e os romanos sufocaram aquela rebelião. Aqueles rebeldes foram todos mortos, mas o chefe da rebelião fugiu. No livro do Flávio José, que conta a história de Israel, conta que aquele rebelde havia fugido. E o general romano ali, o comandante da guarda, ele está achando que foi aquele rebelde que voltou. E quando Paulo conversa com
egípcio, e eu sou nascido em Tarso. Paulo conversa em grego jornal. Aí então, Paulo pede a oportunidade para falar e para se explicar. A explicação fica para o domingo que vem. Mas para nós, essa história, ou parte dessa história que nós vamos meditar nessa noite, tem como objetivo nós olharmos para esse texto entendendo que aquela mesma atitude que tiveram contra o apóstolo Paulo de acusarem, ou de ser acusado de algo que ele não havia cometido, a ponto de quase de ser linchado, essa mesma atitude tem sido multiplicada nos nossos dias. Pessoas têm sido atacadas, acusadas, tem um termo novo também aí, canceladas, muitas vezes por puro preconceito, muitas vezes por mentiras que são lançadas nas redes sociais, muitas vezes porque alguém simplesmente constrói uma história que não tem a ver com a verdade. Isso tem se multiplicado nos nossos dias, e às vezes até no meio da igreja isso acontece. Por isso é necessário meditarmos sobre esse texto e aprendermos hoje, com a ajuda do Espírito Santo, como a gente pode evitar que isso aconteça na nossa vida. Como que a gente pode evitar que pessoas sejam acusadas, que pessoas sejam destruídas, que pessoas sejam ofendidas, maltratadas, mortas, ou simplesmente definitivamente difamadas por causa de mentiras que não têm a ver com a nossa realidade. Porque se nós não aprendermos isso, nós, ao invés de sermos agentes do reino de Deus, poderemos ser agentes do reino das trevas. Porque muitas vezes nós, como igreja do Senhor Jesus, como crentes, como cidadãos do céu, como cristãos, somos mais agentes do reino das trevas do que agentes do reino da luz. Somos mais propagadores do mal e da mentira do que do bem e da verdade. Muitas vezes somos mais propagadores de julgamentos e condenações do que mensageiros da paz e da reconciliação. Então, se nós não atentarmos para isso e não tentarmos aplicar na nossa vida esse desafio de andar verdadeiramente na verdade, de abrir a nossa boca apenas para cumprir o papel que o Senhor nos confiou como filhos seus e como igreja, nós podemos estar trabalhando do lado errado, estar jogando no time errado, estar defendendo a causa errada. Então nós vamos ver nesse texto alguns resultados que a intolerância, que o preconceito e que essa propagação de falsidade pode trazer. A primeira lição que a gente aprende é que quando o sentimento do coração, o sentimento de tolerância, quando o sentimento do nosso coração está contaminado por esse preconceito e por essa má vontade de conhecer a verdade sobre todas as coisas, nós abrimos espaço no nosso coração para a suposição. É muito comum nós pensarmos o que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Suposição. Olha, eu não posso fazer isso porque se eu fizer isso, as pessoas vão falar isso de mim. As pessoas às vezes nem estão pensando isso da gente. Mas a gente supõe. A gente olha para uma pessoa e vê o comportamento dela, e a gente supõe que a pessoa vive de uma forma, que a pessoa vive de outra. Aqueles homens não viram Paulo junto com o Trófimo, eles não viram o apóstolo Paulo levando o Trófimo para dentro do templo, eles não viram o templo sendo contaminado e difamado, mas supuseram que isso havia acontecido. E aí então eles começaram a acusar o apóstolo Paulo, e esse é o segundo aspecto da intolerância, é a suposição e depois vem a acusação. Primeiro a gente supõe e depois a gente acusa. Eles supuseram, olha, se o Trófimo está aqui e o Paulo está também, nós vamos construir aqui uma história, vamos acusar o apóstolo Paulo de contaminação. E muitas vezes eu e você, por conta de deixarmos esse sentimento de intolerância entrar no nosso coração, nós podemos cair nessa mesma armadilha de fazer suposições sobre as pessoas. Muitas vezes nós não conhecemos as pessoas.
Não conhecemos o coração, não conhecemos o sentimento, não conhecemos a história, não sabemos a realidade dos fatos e simplesmente construímos a nossa própria narrativa. E construindo a nossa própria história, montando um cenário que nós entendemos como verdade, baseado naquilo que nós queremos que seja verdade, aí nós começamos a fazer acusações. Esse é o segundo aspecto da intolerância, é acusar, é falar. O apóstolo Tiago escreveu que todos nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. O apóstolo Paulo disse que ele não julga ninguém, porque ele não pode julgar nem mesmo a si próprio. Porque nós não sabemos nem a verdade sobre o nosso próprio coração. Então, muitas vezes, ao sermos tentados a falar alguma coisa, a acusar de alguma forma, ou a proferir algum julgamento, seria melhor a gente ficar quieto. Alguém já disse que se aquilo que a gente tem para falar não for mais bonito do silêncio, é melhor que fiquemos calados. Se aquilo que nós desejamos falar, quando vemos alguma coisa, vemos alguma situação, vemos a pessoa praticando alguma coisa, vivendo de alguma forma, se nós ficássemos calados naquele momento, esperássemos um pouco mais, talvez a gente tivesse um pouco mais de sucesso na vida e um pouco menos de intolerância no mundo, um pouco menos de intolerância dentro de casa, um pouco menos de intolerância dentro da igreja. Aqueles homens não foram conversar com Paulo, porque eles não tinham esse interesse. Eles não foram perguntar para Paulo o que estava acontecendo. Chegar ao Paulo, você está aqui no templo, a gente vive o trófico aí na cidade, o que está acontecendo? Você trouxe esse cara para cá? Você trouxe esse homem para dentro da igreja? Você contaminou o templo com a presença, você sabe que não pode. Por que você fez isso? Na verdade, eles não tinham esse interesse. O interesse deles era acusar mesmo, era condenar mesmo. E quando eles acharam uma oportunidade, aí eles aproveitaram essa oportunidade ao máximo. Porque muitas vezes tudo que a gente está esperando é uma oportunidade. Uma oportunidade para acusar, uma oportunidade para criticar, uma oportunidade para apontar, uma oportunidade para condenar. Que eu e você possamos ser agentes do reino de Deus. Até porque a acusação não é papel do Filho de Deus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, você não vê Jesus fazendo nenhuma acusação. Você vê Jesus aconselhando, você vê Jesus confrontando, você vê Jesus repreendendo, você vê até Jesus disciplinando. Jesus chega no templo e ele vira as mesas dos cambistas e ele sai dando chicotado para todo lado. Mas Jesus não fica acusando ninguém. Ele dá a oportunidade de arrependimento a Deus. Agora, tem um que tem como seu papel fazer acusação de ídolos. Existe um ser no universo cujo trabalho é se apresentar diante de Deus para acusar a mim e a você. O nome dele é Satanás, diabo, coisa ruim. Tem mais um monte de nome, né? Mas nós não somos filhos de diabo, nós somos filhos de Deus. Amém? Da boca do Filho de Deus não sai acusação. Porque a Bíblia diz que não pode sair da mesma boca bênção e maldição. Uma mesma fonte não pode produzir água amarga e água doce. Portanto, nós precisamos decidir de que reino nós somos. E devemos ficar do lado do reino certo, do lado do reino de Deus. Amém? Terceira coisa que vem aqui quando a intolerância toma conta do nosso coração é a incitação. Porque aquele que é intolerante, aquele que deixa esse mal entrar no coração, ele não se contenta em ele só falar, ele quer que mais gente fale. Ele não se contenta em ele só acusar, ele quer que mais gente acuse. Então ele não fica só falando, ele olha para o outro e fala assim: você viu lá o fulano? Você viu lá o ciclano? Você viu o que aquele não fez? E aquela outra então? E ela tenta de alguma forma tirar algum comentário também da outra pessoa, aí na mesma linha. Na mesma linha de acusação. Aqueles homens, eles entram no templo e eles não só fazem uma acusação, mas eles incitam a multidão. Eles dizem assim: olha, não é questão só que Paulo cometeu um erro, mas nós precisamos tomar uma atitude com relação a ele. E eles provocam um estrago terrível.
É como jogar fogo no palheiro. O Gabriel fez uma vez. O fogo lá dentro do paiol da roda. Se não é, ela vai estar correndo, a gente não tinha o Gabriel tocando violão aqui hoje. Né? É rapidinho o fogo alastra. Não é? É gente que não se contenta em só falar, mas quer que os outros falem também. E eles querem citar as pessoas também. É gente que começa um motim e rapidinho ele forma um grupo de rebelião. Isso acontece dentro da família, isso acontece na igreja, isso acontece na empresa, acontece na sociedade. Pessoas que se reúnem com o único objetivo de propagar o mal, de fermentar a confusão, de fazer o problema aumentar ao invés de diminuir. Os agentes do reino de Deus, quando eles se encontram com o problema diminui. Os agentes da intolerância, os agentes do reino das trevas, quando eles encontram o problema aumenta. Aumenta de tamanho. Os homens que são homens de Deus, que são pais de família, servos do Senhor, sacerdotes do lar, verdadeiros soldados de Cristo dentro da família, o problema chega nele e termina. Mas aqueles homens que não conhecem o Senhor, que não conhecem a palavra de Deus, que não são agentes do reino de Deus, mas são agentes do reino das trevas, eles aumentam o problema. Ao invés de ser a solução, ele consegue aumentar a confusão. Irmão, nós somos chamados para sermos solucionadores do problema. Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então eu acho que não estaria exagerando se eu dissesse que os incitadores serão chamados filhos do. Aí você responde. Incitadores. Gente que joga gasolina no fogo. Se nós formos intolerantes, nós seremos assim. Nós não estamos preocupados com a verdade. A gente já tem o conceito todo formado na nossa mente. Quando alguém vem conversar conosco para tentar explicar alguma coisa, a gente não está prestando atenção no que a pessoa fala. A gente está formulando a resposta que vai dar. Porque não interessa o que a pessoa fale, a resposta vai ser a mesma. Estou acompanhando lá os depoimentos da CPMI do 8 de janeiro. E acompanho também um pouco menos a CPI do MST. E é muito interessante, porque a CPI do MST ela é presidida e relatada pela direita. E a CPMI do 8 de janeiro ela é presidida por um deputado independente, mas é relatada por uma senadora de esquerda. Só que você vê nas duas, eu não gosto de defender ninguém, nem tomar partido nenhum, mas você vê nas duas as pessoas dizendo o seguinte: o relatório dessa CPI já está pronto desde o primeiro dia. Por quê? Porque ninguém está aqui interessado em ouvir e fazer um relatório. O relatório está pronto. O que eles querem é acusar. Então, assim, o pessoal lá da direita que está na CPI do MST são acusados de ter um relatório pronto. Que não estão lá interessados em ouvir a verdade, construir um relatório com base no que estão vendo. Eles são acusados disso. Eu estou dizendo que é verdade isso. E da mesma forma, lá na CPMI do 8 de janeiro, houve a mesma coisa. Olha, a relatora já tem um relatório pronto, desde o primeiro dia. Porque a intenção dela não é ouvir a verdade. Eu estou usando isso como exemplo apenas para trazer para a nossa vida que muitas vezes também agimos assim. O relatório está pronto. O filho vem conversar com a gente não quer saber o que o filho vai falar. O relatório está pronto. A esposa vem conversar conosco, mas não estamos interessados no que a esposa vai dizer. O relatório está pronto. Nós estamos apenas formulando a resposta enquanto o outro está falando. Isso quando a gente espera o outro falar. Porque muitas vezes a gente nem espera. A pessoa não chegou nem no meio da conversa, a gente já corta e já dá a resposta. Né? A gente não tem interesse. A esposa não quer ouvir o que o marido quer falar, o marido não quer ouvir o que a esposa quer falar. Os conceitos estão todos formados, a mente está fechada, coração endurecido. Jesus nunca foi assim. E se nós formos por esse caminho da incitação, a gente pode partir para a agressão. Aqueles homens começaram a gritar: mate-o,
quando estava no fim do seu ministério, ele demonstrou uma decisão firme de ir para Jerusalém. O apóstolo Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, ele propôs no seu coração ir para Jerusalém. Os discípulos de Jesus disseram: Senhor, o Senhor vai para Jerusalém? Ainda agora há pouco eles queriam matá-lo. E Jesus falou assim: olha, importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, caia na mão dos pecadores e seja morto por eles. E aí os discípulos disseram assim: então vamos a gente também para morrer com ele. Tomé já foi que disse isso. O apóstolo Paulo ia passando de cidade em cidade, o Espírito Santo falando aos irmãos que Paulo seria preso em Jerusalém. E os discípulos de Paulo diziam: Paulo, não vá, você vai ser preso lá. Os judeus vão te prender. E Paulo dizia assim: olha, para de falar isso, vocês estão cortando meu coração. Eu não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, eu quero cumprir a minha carreira. E eu posso não só ser preso, mas até morto em Jerusalém, mas eu não vou desistir. E os discípulos de Paulo também resolveram acompanhar dois paralelos. Jesus chega em Jerusalém, ele é preso, a traição à noite, na noite de Páscoa. Paulo chega em Jerusalém, é preso, a traição no templo. Jesus, quando é apresentado ao povo, as multidões gritam: crucifica-o. Paulo, agora no templo, ele ouve também as multidões gritando: mate esse homem. Porque quando os argumentos daqueles que são intolerantes não são suficientes, eles passam para a agressão. Porque o tolerante não sabe conviver com o diferente. O intolerante, ele remove o diferente. Então, assim, eu quero chegar a um determinado fim, essa pessoa está na minha frente, eu preciso removê-la. Assisti uma entrevista muito interessante alguns dias atrás, de um rabino que mora aqui no Brasil, tem um canal no YouTube, inclusive, não me lembro agora o nome dele. Mas foi perguntado para ele assim: por que os judeus sofreram tanto ao longo da história? E por que os nazistas quiseram acabar com os judeus? E a resposta dele foi extraordinária, eu nunca tinha ouvido nada do tipo. Ele falou assim: a resposta está no livro do Hitler. Se você ler o livro do Hitler, você vai ver qual é a resposta. Hitler disse o seguinte: os judeus, eles precisam ser removidos porque eles ofendem a nossa consciência. Aquele rabino disse assim: toda vez que você olha para um judeu, você lembra que Deus existe, você lembra da Torá, você lembra dos 10 mandamentos, você sabe que vai ter que se apresentar diante de Deus um dia. Então os judeus precisavam ser removidos para a consciência parar de gritar. E o intolerante é assim: quando ele não consegue ganhar por argumento, aí ele parte para a agressão, porque aquilo precisa ser removido de alguma forma. Então, como eles não tinham, aqueles intolerantes que prenderam o apóstolo Paulo, não tinham um argumento para provar a tese que eles estavam defendendo, e nós vamos ver ao final, nas nossas ministrações sequências, aqui nas defesas que o apóstolo Paulo apresenta, que de fato não havia prova nenhuma contra ele. E nós vimos aqui no início, na introdução do nosso estudo, que o livro de Atos provavelmente seja uma transcrição da defesa que Lucas fez para defender o apóstolo Paulo diante do imperador. Você percebe que toda vez que é falado sobre um romano, que é falado sobre um magistrado, um oficial romano, Lucas faz isso com muita bondade. E deixa muito bem claro que Paulo só está preso por causa dos judeus, dos religiosos. Então, provavelmente é uma tese de defesa que Lucas escreve para apresentar Paulo diante do imperador, na sua primeira prisão. Essa prisão aqui que começa em Jerusalém. Mas aqueles homens, eles, como não têm argumentos, eles partem para a agressão. Agridem com palavras e agridem fisicamente também. Nós estamos diante de tantos e tantos casos de feminicídio, de agressão, de espancamento. O que é isso? É quando o argumento não é suficiente, a pessoa não consegue. Então ela precisa diminuir a outra. Então, assim, se eu me acho menor que a minha esposa, eu tenho que diminuí-la para que eu me sinta maior. Se a esposa se acha menor que o marido, ela tem que diminuí-lo de alguma forma para que ela se sinta maior. Se eu acho que a pessoa que trabalha comigo tem condições de crescer mais do que eu, porque tem mais competência, então eu tenho que de alguma forma derrubar essa pessoa. Eu tenho que de alguma forma remover essa pessoa da minha frente. Eu tenho que humilhar os meus pais, eu tenho que humilhar os meus filhos, eu tenho que humilhar os
Agressão com palavras e até agressão física. Está aí o fato do feminicídio acontecendo aí. De cada 10 notícias de feminicídio, 9 você escuta a mesma coisa: o fulano não aceitava o fim do relacionamento. Ou seja, foi mal criado, nunca ouviu um não na vida, nunca teve que pagar preço de nada. Aí o dia que a mulher fala que não quer mais ele, como é que é isso? Onde já se viu um absurdo desse? Nunca ninguém falou não para mim, como é que essa moça fala não para mim agora? Aí então ele mata. Porque ele tem que remover essa rejeição do caminho dele. Não aprendeu a lidar com rejeição. Então ele tem que remover a rejeição do caminho dele. Ele tem que remover aquilo que afronta. Tem que remover aquilo que contraria. E a gente vê esses casos absurdos, essas tragédias, e a gente fica muito comovido, muito emocionado, muito indignado às vezes, mas muitas vezes nós fazemos isso todos os dias. Em menor escala, mas fazemos. Em casa, no trabalho, na igreja, na rua. Eu estou com pressa de chegar no meu trabalho. Eu não saí no horário que eu deveria ter saído. Tem esse monte de gente na minha frente. Eu começo a amaldiçoar todo mundo que está na frente. Porque todo mundo é culpado de não ter saído mais cedo. E aí eu tenho que amaldiçoar todo mundo. Eu gostaria que eles não existissem. Então assim, eu não vou sair do meu carro e sair matando todo mundo, mas no meu coração eu faço isso. Eu gostaria que essas pessoas não existissem. Se Deus fulminasse todo mundo, fizesse essa coisa, você tira o filme do Todo-Poderoso? Ele faz assim para a rua abrir para ele passar? É mais ou menos isso que a gente quer. Ah, pastor, que absurdo, absurdo nada, é isso mesmo. Nosso coração é assim. A gente quer que isso desapareça da nossa frente. Aquele monte de boleto que chega. Satanás manda aquele monte de boleto na casa da gente todo mês. Sei da onde que ele tira aquilo? Né? A gente gostaria que aquilo não existisse, mas a gente quer continuar gastando. Né? Irmãos, vocês estão tomando cuidado com as nossas agressões. Isso é sinal de intolerância. Isso é característica de quem não conhece Jesus. Porque Jesus, sendo rei, se tornou servo. Jesus, sendo autoridade, decidiu obedecer. Isso nos ensina que só quem sabe quem é pode ser menos. Só quem sabe quem é pode ser menos. Jesus não era um coitadinho. Jesus não era um qualquer. Jesus não era um complexado. Jesus sabia exatamente quem era. E sabendo quem era, pôde servir. Pôde servir. Pôde viver sendo amaldiçoado, mas nunca amaldiçoou. Foi maltratado, mas nunca maltratou. Foi acusado muitas vezes, mas nunca acusou. Porque sabia que era o filho amado de Deus. E como filho amado de Deus, não precisava disso. Eu e você precisamos saber que nós somos filhos de Deus. E não precisamos ser intolerantes. Nós somos chamados a manifestar o reino de Deus. E a última lição que a gente aprende aqui, eu quero terminar com ela, é que outro possível resultado da intolerância, quando ela toma conta do nosso coração, é a confusão. Porque chega um tempo que a gente não sabe nem quem que a gente é mais, não sabe nem mais o que está acontecendo, não sabe explicar a situação. Casamento, às vezes, dá uma confusão na hora de chegar. O que está acontecendo? A pessoa não sabe nem explicar. Não sei. Não sei como isso começou, não sei como resolver, não sei como dar jeito. Não sei. Vida financeira está de ponta cabeça. Como é que você se entrou nessa? Não sei. A vida profissional, a carreira, a fé, a vida espiritual. Não sabe mais se é crente ou se é mundano. Perdeu completamente a referência. Eu sei que os soldados chegavam ali e não conseguiam entender absolutamente nada, que estava um bolo. Pensa que gente não tinha nada a ver, estava batendo um no outro, brigando. Fico imaginando a cena. Na igreja, isso, né? Não foi no boteco, mas foi na igreja. Não foi no Detal que isso aconteceu, foi na igreja. Né? Detal, que o negócio aconteceu lá em São Paulo, não foi lá que aconteceu a confusão, foi na igreja. Não foi numa festa romana pagã, foi na igreja. E muitas vezes as maiores confusões estão na igreja. O pastor Hernandes tem uma frase que diz que
A igreja brasileira hoje ela é muito mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua mensagem. Conhecida mais pela confusão que arruma do que pelo evangelho que prega. Isso não acontece porque foi combinado, foi orquestrado, foi decidido. Acontece porque a gente intolerante vai acontecendo, vai embolando, e é uma coisa hoje, outra amanhã, quando vê, ninguém tem mais nada. Você conversa com as pessoas na rua, conversa a respeito do evangelho com as pessoas, elas não conseguem entender muito bem o que é a igreja. Muita gente não consegue compreender o que a gente está fazendo aqui, porque a visão que elas têm lá de fora está muito contaminada pelo mau exemplo que a gente dá. Mas eu e você podemos fazer esse trabalho de reconstrução, e é mais difícil. Porque você construir uma muralha é um tijolo de cada vez. Para derrubar, você derruba pedaços enormes uma vez só. O templo de Jerusalém, segundo os acusadores de Jesus, Jesus falou assim: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E disseram para Jesus: esse templo demorou acho que 14 anos para ficar pronto, você vai destruir em 3 dias? Jesus estava falando dele mesmo, do próprio corpo dele. Mas 40 anos depois, Tito entrou em Roma, destruiu tudo rapidinho, acabou com tudo. Até hoje não existe mais o templo. É um pedaço do muro só lá, que é chamado de Muro das Lamentações. Sabe o que sobrou daquele templo tudo? Que eles tinham tanto milímetro para entrar no templo, tanta lei, tanta regra, tanto isso, tanto aquilo. Sabe o que sobrou daquilo tudo? Lamentação. Apenas um lugar para lá não cai. Apenas um lugar para lá não cai. Porque daí para trás fizeram tanta confusão que a paciência dos romanos acabou. E o general Tito, que depois se tornou imperador, ele entrou em Jerusalém, expulsou todos os judeus de Jerusalém e destruiu o templo, acabou com a cidade. E os muçulmanos a construíram. E hoje, lá no lugar do templo, tem mesquita muçulmana, o trono. Então, um pedacinho lá do templo, um muro, serve para quê? Para lamentação. Não é lugar de oração, sim, as pessoas vão lá para orar, ele é chamado de muro das lamentações. Eu acho que a gente precisa olhar para esse texto e tentar tirar algumas lições para que a nossa vida também não vive uma vida de lamentação. Como poderia ter sido, como poderia ter feito, como poderia isso, como poderia aquilo. E depois que é derrubado, reconstruir dá trabalho. Até hoje não é reconstruído. Estão planejando a reconstrução do terceiro templo. Tem lá a melhorar pronta, se as roupas dos sacerdotes estão prontas, um monte de coisa pronta, esperando para reconstruir o templo. Não sei se será reconstruído ou não, essas questões escatológicas, tem gente que pensa de um monte de jeito, eu não entro nessas questões, nessas discussões. Mas eu sei que hoje você tem a oportunidade de pegar esse tempo que somos nós, permitirmos que Jesus rasgue o véu de alto a baixo, consuma a obra dele em nós, para que nós possamos ser mais cheios da graça, do amor do Espírito de Deus, para que a intolerância não faça parte da nossa vida, de forma alguma, para que da nossa vida, aquilo que construímos com tanto sacrifício, com tanto esforço, daquilo que a gente vem construindo há tanto tempo, não seja demolido só da sua lamentação. Por isso eu quero concluir dizendo que Jesus, o nosso Salvador, ele foi radical contra o pecado. Jesus nunca tolerou o pecado, e nós não toleramos também. Mas jamais foi intolerante com as pessoas. Então Jesus foi radical contra o pecado, mas nunca foi intolerante contra as pessoas. Sempre deu oportunidade de arrependimento e salvação a todos. E nele, através do Espírito de Deus, nós também podemos lutar contra o pecado, amando os pecadores, suportando perseguições e glorificando a Deus em todas as nossas atitudes. Só existe uma forma de acabar com a intolerância no mundo: é reconhecendo Cristo como Salvador. O Evangelho não é uma opção, ele é a verdade. Jesus é a verdade. E a única solução para a humanidade
é aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, entregar a vida para Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Se você aqui presente ou à distância ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Se você também fica incomodado quando as pessoas são intolerantes contra você, se você também às vezes é intolerante contra as pessoas e quer deixar que isso não faça parte da sua vida, mas não entregou a vida a Jesus ainda, saiba que não há outro meio a não ser através de Cristo que nos aperfeiçoa para que possamos ser salvos dessa intolerância que está reinando no mundo. Porque a religião não nos torna intolerantes, não nos livra da intolerância, mas pelo contrário, nos torna ainda mais intolerantes. Quanto mais religioso, mais intolerantes somos. Com relação às pessoas. Lembrando que o pecado, ele tem que ser rejeitado sempre. E todos os pecados, não é o pecado que a gente escolhe, não é? E Jesus, quando disse para aqueles acusadores da mulher adúltera, que queriam que ela fosse apedrejada, Jesus falou assim: quem aqui estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Mas a gente ouviu outra coisa. É como se na nossa Bíblia tivesse escrito assim: aquele que tiver um pecado diferente do dela pode jogar pedra. Só não pode jogar quem faz o mesmo pecado que ela. Mas quem tiver um pecado diferente, fica aumentado. Muitas vezes é assim que a gente lê. Mas não é isso que está escrito. Então nós somos intolerantes contra todo tipo de pecado. Não é o pecado que a gente considera maior ou menor, é todo o pecado. Mas não somos intolerantes em relação às pessoas. Porque nós somos religiosos, somos filhos de Deus. E se você não é um filho de Deus, entregou sua vida a Cristo, não fez um pacto com Jesus através do batismo, que é a marca do pacto, que é a marca da aliança, faça isso o mais rápido que você puder, hoje ainda, se possível. Entregue sua vida a Jesus. Receba Cristo como Salvador. Assuma um compromisso com Ele. E Ele vai te ensinar a ser uma pessoa mais tolerante. E você que já entregou sua vida a Jesus, você que já tem um compromisso com Deus e professa a fé em Jesus Cristo, será que dentro do seu coração ou do meu coração tem algum traço de intolerância que precisa ser tirado hoje? Será que eu e você não precisamos olhar para dentro de nós hoje? Mas não com os nossos olhos, com os olhos do Senhor. Eu machuquei o joelho jogando bola faz uns 3 meses. E segundo a minha avaliação, ele está bom. Está melhorando. Mas é a minha avaliação. Eu não sei o que está acontecendo lá. Não fui fazer nenhum exame, não fui no médico. Percebo que está melhorando. Algumas coisas que eu não conseguia fazer no início, eu estou conseguindo fazer hoje. Mas para eu ter certeza, eu precisaria ter feito uma ressonância. A ressonância é para saber exatamente o que estava acontecendo. Você tem na sua mão um aparelho de ressonância magnética de última geração. Se ele for passado no meu e no teu coração hoje, certamente ele mostrará um traço de intolerância. Certamente mostrará. Tenho certeza que o meu é cheio. E eu quero denunciar isso nessa noite. Eu quero orar e pedir a graça de Deus. Eu não quero ser um agente das trevas. Eu quero ser um agente de Jesus. Eu não quero propagar mais mal nesse mundo. Eu quero levar o amor de Deus. Eu não quero ajudar a situação a piorar ainda mais. Eu quero ser parte da solução. E eu vou orar por isso nessa noite. Se você quiser orar comigo, fique em pé, vamos orar juntos em nome de Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus por um instante. Talvez você esteja passando por problemas, angústias, tristezas, ansiedades, depressões. Porque você às vezes é intolerante até consigo mesmo. Você não tolera mais seus defeitos, não tolera mais suas falhas, não tolera mais as próprias incapacidades.
não tolera mais a mágoa no coração, você não consegue se livrar dela. Olha para dentro do seu próprio coração hoje. Peça para o Senhor te mostrar. Faça a oração do salmista: sonda, meu Deus, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque tu me sondas e me conheces. De longe, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda não há palavras da minha boca, o Senhor conhece os meus pensamentos. Os seus pensamentos, Senhor, são tão profundos que de tão alto eu não posso alcançar. Se eu fizesse a minha cama no abismo ou no céu, não faria diferença alguma, porque onde eu for, o Senhor estará ali também. Não há como me ausentar do teu Espírito. Então, olhe, peça para que o Senhor revele a verdade sobre o seu coração. Por que você não consegue lidar bem com o casamento, com o trabalho, com os filhos, com os pais, com os amigos, com os parentes, com a igreja, com os irmãos, com a liderança, com os liderados? A religião não pode nos tornar mais tolerantes, mas Jesus pode. O Espírito Santo pode. Ah, Senhor, estamos na tua presença, Pai. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Senhor, eu preciso de ti porque eu preciso aprender a ser mais tolerante. Eu preciso continuar lutando bravamente contra o pecado, mas eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ser mais atento à verdade e menos às minhas suposições. Eu preciso, ó Senhor, ouvir mais e acusar menos. Ou melhor, eu preciso deixar de acusar, porque esse não é o meu papel. Não fui chamado para isso. Eu preciso, ó Deus, parar de semear discórdia, parar de incitar as pessoas umas contra as outras, simplesmente para sentir que as pessoas concordam comigo. Senhor, tem misericórdia comigo. Ah, Senhor, eu preciso, ó Deus, ser tratado pelo Teu Espírito Santo, porque eu não quero, Senhor, agredir nem com palavras, nem fisicamente, nem moralmente, quem quer que seja, Senhor. Ah, Deus, livra-me, Senhor, de entrar em confusão, de fazer confusão da minha vida, de perder o meu propósito, de perder o foco, de perder a visão, de perder, Senhor amado, o toque do Senhor na minha vida, Pai. Senhor, se os meus ouvidos ficarem tapados, eu não ouvir a Tua voz, Senhor, eu estarei confuso, estarei perdido. Ó Deus, tem misericórdia de nós nessa noite. Tem misericórdia de nós. Meus irmãos estão aqui orando comigo, Senhor. Talvez haja pessoas, Senhor amado, à distância orando conosco. Gente que quer entregar o coração ao Senhor, fazer um compromisso contigo, se render a Ti, entregar a vida a Ti, firmar um novo pacto, uma nova aliança, porque eles estão entendendo, Senhor, que não podem deixar de ser intolerantes se não se renderem ao Senhor, porque só o Senhor pode nos livrar desse mal. Recebe aqueles que estão entregando a vida ao Senhor, o coração ao Senhor nessa noite. Escreva o nome no livro da vida. Mande o Teu Espírito Santo para morar nesses corações e fazendo morada, aperfeiçoa-os a cada dia e livra-nos, ó Deus, de qualquer tipo de intolerância. Que seja assim também na nossa vida. Já entregamos a nossa vida ao Senhor. Eu e os meus irmãos estamos orando juntos aqui, com mais alguém que talvez nos acompanhe à distância, Pai, porque nós precisamos do toque do Senhor no nosso coração. Queremos ser uma igreja verdadeira. Queremos ser verdadeiros agentes do reino da luz. Livra-nos, ó Senhor. Livra-nos, ó Senhor, de sermos agentes do reino das trevas. Porque muitas vezes não precisamos nem dos demônios para fazer o trabalho, a gente faz a gente mesmo. Tem misericórdia de nós. Pai, que possamos ser uma comunidade verdadeira, que vive na verdade, que anda na verdade, que propaga a verdade, que prega a verdade, que ensina a verdade, que vive a verdade.
com amor, com dedicação, que possamos nos importar uns com os outros, ó Deus. E quando, Senhor, qualquer pessoa chegar para nós com essas ideias de intolerância, com esses aspectos, ó Deus, que a intolerância traz, que nós possamos rejeitar e com amor levar essas pessoas também à tua presença. Não somos inimigos de ninguém. Não temos inimigos de carne e osso. Nossos inimigos são espirituais. Então ensina-nos a nos concentrar na batalha verdadeira, no bom combate. Livra-nos do mau combate, Senhor. Na briga desnecessária. Em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos. Oramos agradecidos por termos sido recebidos mais uma vez nesse lugar, para juntos glorificarmos o teu nome e ouvirmos a tua palavra. Que bom estarmos aqui, Senhor. Que bom que somos uma comunidade de irmãos que estão querendo crescer, querendo viver a verdade do Senhor para nós. Leva-nos debaixo da tua graça. Guarda-nos e livra-nos de todo mal em nome de Jesus. Agora queremos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus Cristo, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu digam amém. Amém. Glória a Jesus. Peço que você se assente, faça sua oração de gratidão por um instante.